Olá, olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, vamos bater um papo hoje aqui pelo Pode Ser com a nossa amiga Diana, lá do Brasil, está longe, é escritora, é professora. A Diana Almeida vai falar um pouquinho aí da trajetória dela nesse mundo das escritas e também como professora. Diana, obrigado por aceitar bater um papo com a gente, tá certo? Por favor, a Diana fala de onde para todo mundo conhecer você. Aqui é bom dia, viu, Eduardo? Aí Ah, em é bom Portugal, dia, boa bom dia. tarde, aqui no É, Brasil, bom dia. sim. Eu sou Diana Almeida, eu sou professora historiadora e estou localizada aqui no sul do Piauí, em São Raimundo Nonato, Sim, e eu gostaria que as pessoas que porventura venham ouvir o podcast, que sejam deficientes. Eu sou uma mulher de 1,64 m e sou de cor branca, tenho cabelos pretos, no momento uso óculos e uma blusa laranja. Se muito você é deficiente visual, vai começar a me visualizar dessa forma. É assim que eu sou. E legal. também pessoa muito feliz. A história ela me proporcionou momentos incríveis na minha vida. Eu já sou historiadora desde 2013 e usei muito a escrita como forma de ver o meu mundo e o mundo das pessoas de outra forma, né? Sim, Porque quando a gente começa a estudar história, a gente tem uma visão de algo totalmente diferente do que é realmente a história. Porque eu gosto de muitas histórias, mas a história que mais me fascina são a história das pessoas. E essas é as que eu mais escrevo. Como biografias, por exemplo, contos. São vários escritos que eu já fiz ao longo da minha trajetória, que eu sou formada pela Universidade Estadual do Piauí. sim. E quando eu me deparei com a Cris, com o livro para Uhum. fazer a minha vida de escritora, já começa aí desde 2017, com outro trabalho que eu fiz de biografia. Mas o que me deixou mais intensa na escrita foi esse da Cris, porque se trata de um livro um pouco pequeno, né? Porque é 149 páginas, Sim. mas é que traz uma história muito interessante para as pessoas, para todo tipo de público, mas principalmente para nós mulheres empreendedoras, né? Para quem não sabe também, além de historiadora, eu dou aulas durante a tarde, também sou professora à noite dos preparatórios do Pré-ENEM, alunos que estão no pré-vestibular, eu trabalho também com esse tipo de público, mas o que me fascina mesmo, na verdade, é as escritas. E Sim. a Cris, ela me procurou para ajudar na escrita do livro, porque ela estava tendo dificuldade, que é algo muito comum de acontecer com as pessoas que estão começando a escrita de um livro. Elas querem escrever a história, elas têm a história, mas acaba sendo nós, os historiadores, que dão uma vida para esses relatos, porque até então são pequenos relatos, é um desejo, começa com um desejo de ter sua própria história, Uhum. e esse desejo vai fazendo com que a pessoa vá produzindo alguns rascunhos ao longo dos acontecimentos dos fatos. E quando a gente pega esses rascunhos, que é o nosso trabalho de pesquisa, o historiador ele tem muito nessa visão de pesquisar, de observar Sim. os fatos, as fotos, as datas, os acontecimentos, porque é toda uma trajetória, não é porque o historiador queira beber na questão do passado, mas é para compreender o presente, né? A Sim. função do historiador é essa, tentar ver lá o passado para compreender o presente. E o que eu fiz no livro da Cris foi, quando eu olhei a história que ela me mandou, eu disse para ela assim, ela estava no ônibus indo para o trabalho, eu falei, mas sua história não é essa. Sua história está faltando muita coisa na sua história. E aí, o que foi que eu fiz? Como eu já conhecia a história dela, ficou muito fácil para mim. Sim. Eu contrastei ela com a própria história dela. Eu fiz assim um contraste do que realmente era a história dela. Aí ela depois me ligou dizendo que tinha passado a tarde inteirinha chorando. Porque às vezes, Eduardo, é assim, a gente tem o jeito de fazer história de uma forma que a pessoa sente um choque quando ela se depara com a própria realidade dela. Ela diz: caramba, eu vivi tudo isso, tu tens certeza, minha vida é isso? Aí ela começa a cair as fichas, como a gente costuma falar, né? Começa a cair as fichas da pessoa, ela começa a se identificar com a história dela. Aí depois, o que ela disse? Você sabe mais da minha história do que eu.
Aí eu falei, aí, Só para quem vai nos assistir, é, sim, a Cris é irmã da Diana. Quem não sim, sabe, exatamente. a Cris mora aqui em Portugal, Isso, morava em São Paulo e a Diana está lá em São Raimundo Nonato, no Piauí, mas a Cris nasceu lá também, hoje sim, em Portugal, fazendo um trabalho sensacional aí de exatamente. inteligência financeira. E a Diana que ajudou ela a escrever o livro, que é um sucesso aqui, um livro muito bom, contando um pedacinho da história da Cris, não é isso, Cristiano? Exatamente, Eduardo, exatamente. E a história, ela ficou linda. A segunda edição vai vir melhor ainda, com certeza. Porque esse livro, Eduardo, ele foi assim para mim um pouco desafiador, porque eu trabalhava no período da escrita dele em 3 turnos. Eu dava aula de manhã, à tarde e à noite. Aí você já imagine a vida atropelada de uma professora e de uma mãe, dona de casa e tudo, para dar conta de tudo. Mas o livro veio assim de uma forma bem bacana. Eu fiz o procedimento de toda a escrita na parte de diagramação do livro, catalogação, ISBN, essa parte toda aqui eu já domino um pouco, né? Então, o livro foi uma experiência assim, muito boa, porque e a Cris falando o tempo todo, vamos dar um jeito nisso. Eu sei que você vai melhorar minha história, porque eu só sei escrever assim. Caramba, eu pensei que eu sabia escrever minha história, mas eu não sei. Não sei. Aí ela ficava surpresa cada vez que eu reescrevia os capítulos, Sim. porque eu fui reescrevendo a história por cima dos rascunhos que ela tinha. Foi dando E uma foi romantizada também, né? Foi dando uma aperfeiçoada no que seria, não é isso? Sim, exatamente. Fui trazendo mais personagens, porque, por incrível que pareça, ela focou tanto na história dela que eu comecei a perceber que ela estava esquecendo do marido, ela estava esquecendo dos filhos. Aí eu falei, Cris, tem que falar dessa família, porque a história ela começa muito com o que a gente é antes. Vamos fazer uma linha do tempo. Como foi sua trajetória saindo aqui do Piauí, indo para São Paulo? Porque, Eduardo, o nosso sonho de nordestino aqui para quem está em Portugal também, eu sei que é o mesmo, quando a gente migra de um lugar para outro, é Sim, uma melhor condição de vida, né? Do com busca do certeza. trabalho. E para mim também foi assim. Eu vivi 7 anos em São Paulo. Ah, você Só que eu viveu não, em São não Paulo? gostava de. Sim, eu fiquei 7 anos em São Paulo, só que incrível, mas eu nunca me identifiquei com São Paulo, você Sim, acredita? sim, sim. Então, quando eu retorno para o Piauí, eu retorno para estudar, terminar meus estudos e fui para a universidade. E da universidade eu descobri esse gosto que eu tenho hoje pela história. E eu escrevi esse trabalho para a Cris no mesmo período do ano passado, quando lançou em São Paulo, Sim. dia 7 de setembro. Olha só, tá para fazer um ano que a gente Dá para fazer lançou um ano, dá para fazer um ano. e um aniversário de um aninho aqui do Brasil. A gente lançou na Rua São Bento, em São Paulo. E Aham. no mesmo dia, e no dia seguinte, dia 8 eu fui para a Bienal lançar um conto pela Literarte. Eu É, também escrevo contos. Eu escrevi Ana e a Serra Encantada, que eu faço uma narrativa aqui do meu lugar, que é um lugar histórico, muito bonito, e eu tenho um apreço muito grande pelo lugar que eu vivo. Por isso que eu voltei, né? Quando entendi. eu volto aqui para São Raimundo Nonato, eu volto com outro olhar, aquele olhar de uma mulher que não queria mais a cidade grande. Eu queria uma cidade pequena. Aqui nós temos, em média, 40 mil habitantes, então é uma cidade que eu posso resolver tudo muito rápido, muito rápido. E isso fez com que eu tivesse um fascínio por essa cidade, essas histórias, e ajudar outras pessoas a escrever história, isso é muito bom, muito bom. Eu me realizo nessas produções. Eu também ajudo pessoas a terminar o curso de TCC, por exemplo. Você O ajuda aluno está também? no final, tudo sim. O Ah, aluno está no final do TCC, aí chega aquela fase lá, Eduardo, que diz assim: ah, eu vou largar tudo porque essas regras da BNT estão me matando, eu não consigo mais me entender com o meu orientador, eu não sei mais de nada. Aí eu digo: me diga aqui onde é que está a dificuldade, me fale, me mostre seu trabalho. Aí eu já dou uma clareada assim na criatura, entendeu? boa, 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 boa. Isso é muito bom porque estimula também um pouco a pessoa a Você é produzir, professora porque universitária aí no Piauí? hã?
Você é professora universitária aí também? Não, não, eu não fui para a universidade. Você acredita que em 2017 eu passei no curso aqui para a universidade, só que nunca me chamaram? E aí teve aquela burocracia toda de que depois algumas pessoas entrou porque entrou na justiça, e aí depois eu disse, não, não quero mais isso para mim. Aí agora eu trabalho fazendo várias coisas e principalmente como professora empreendedora particular. Eu trabalho Ah, particular. isso, eu dou aulas particulares. Já faz 10 anos que eu dou aulas particulares e agora eu deixei, meu trabalho está mais voltado para essa área, dando aulas particulares. Legal. Na minha própria casa, viu? Ah, Eu sou empreendedora dando aula. Imagine, você vende um produto como um livro, que já está na nossa plataforma, né? sim, sim. Mas você vender o seu conhecimento, às vezes, dá um trabalho para caramba. Mas quando você consegue isso, porque no meu caso já está mais fácil agora, porque eu já sou bem conhecida na cidade, eu já estou há 15 anos na área, então a história ela me trouxe assim para dar uma virada na minha vida, graças a Graças a Deus. Deus, graças a Graças Deus. a Deus. A educação, Não Eduardo, é que eu pensa quero em vir deixar. para cá, não? Eu penso assim, para passear e ver um pouco da Passear? história. Sim, e ver a história de Portugal, porque eu tenho muito fascínio pela história aí. Eu conheço a história aí, mas só através dos livros. Sim. Imagine, eu falei para a Cris, imagine se eu sair um dia aí para passear, para ver esses monumentos todos, as igrejas, as capelas, aí sai história demais, né? Mas é muito Aqui bom. tem Mas pretendo, muita igreja, muita sim, capela. Aqui é muita história, né? Muita história, muita história. muita história. Sim, aí é um respiro. Castelos, muitos mosteiros. Aqui é muito cheio de história, né? Sim. Inclusive, Eduardo, há um ano atrás eu fiz uma pesquisa aí de Portugal, porque nossa descendência dos Almeidas é de Portugal. Sim, Então, eu produzi um documentário, que logo, logo eu espero que saia, justamente falando um pouco sobre essas vinda da família, nossa família de Portugal para o Brasil, sim, né? sim. Então, assim, tem muita história boa e é importante demais. E aqui eu estou também num lugar que é o celeiro da história, Eduardo, porque aqui é onde tem as pinturas rupestres mais antigas do mundo, Ah, é? né? Hum. Que é o Parque Nacional Serra da Capivara, que é um Ah, celeiro de história. É um sertão, mas é um sertão maravilhoso. Tem ópera no sertão, ai, que mês de julho. é, Muito lindo. Depois dei uma passeada aí pelo Parque Nacional Serra da Capivara, tem tudo dele aí no meio, nos meios de comunicação. É sim. um lugar lindo para passear, também está convidado, se quiser vir com sua família conhecer. Obrigado, A obrigado. cidade de São Raimundo Nonato, ela já dispõe de hotéis, de restaurantes, de estrutura, casa de cultura, casa de artesanato, está tudo voltado para receber as pessoas. Hum. Recebeu mais de 50 mil turistas só o ano passado até Ah, agora. que bom, que bom. Uma maravilha, viu? Já ajuda no desenvolvimento da cidade, né? Exatamente, ela está toda voltada para o turismo, para Sim. as universidades, é uma cidade boa de viver, por isso que eu estou aqui. Em Portugal eu vou sim, quando eu for passear aí eu vou conhecer seu podcast ao vivo, tá Vamos bom? embora, bora, bora. Venha passear, Vou, vem conhecer aqui, vamos bater um papo ao vivo aqui, igual a Cris veio, né? com certeza irei sim. Tá certo. Eduardo, e aí uma coisa que eu queria compartilhar com as mulheres, principalmente, eu não sei, eu acho que seu público aí tem muitas mulheres, não tem? Muitas Tem mulheres? muita mulher, muita, muita. Isso. Então agora eu vou me dirigir um pouco. Ah, e detalhe, eu sou muito entusiasmada para falar, você pode ir me cortando, tá? Fica à vontade, fica à vontade. Então, eu queria, assim, para as mulheres, principalmente as mulheres de Portugal, que vão ver o podcast também, eu Ah, gostaria de pedir para elas que elas estudassem muito, estudassem, buscassem conhecer a história local, a história de Portugal, a história, principalmente a história delas, sim, né? Como mulheres. Eu, assim, sou uma pessoa que hoje eu me identifico muito com a história porque eu resgatei a minha própria história de vida. sim. Eu não sou só essa historiadora que chegou agora e a professora que já está há 15 anos na área. Eu sou uma pessoa que eu vim de um casamento ruim, né? Eu tive um casamento que durou 20 anos. Eu digo que 10 foi bom e 10 foi para tolerar. Mas eu superei isso graças à universidade, os estudos, né? Eu saí dessa linha de um casamento ruim para me dedicar aos meus estudos.
Amém. Isso fez toda a diferença na minha vida e me trouxe oportunidades e me proporcionou um mundo totalmente diferente. E minha mensagem para as mulheres é que elas se identifiquem com a própria identidade delas, que elas estudem, que elas percebam o que não está legal na sua própria história e mude a sua história. Porque as mulheres têm muito essa tendência de achar que vai mudar o outro. E Sim, eu digo, não se muda o outro, quem se muda somos nós mesmas. E aí eu queria dizer isso para elas, para todas as mulheres, para estudarem. A história mudou minha vida. Hoje eu sou mulher divorciada há 12 anos. Eu falei recentemente para um amigo meu, ele falou: "E aí, cadê o namorado?" Eu digo: "Eu estou namorando seriamente um livro que é de Napoleão Hill. Estou estudando." Então, a gente precisa se dedicar alguns momentos para a gente. sim, é E verdade. quando as coisas não estão boas, a gente precisa entender que a educação é o que vai transformar a vida das mulheres. Sim. Das mulheres, principalmente, no meu caso, eu vivenciei muita violência psicológica, só que isso já é também uma questão resolvida, graças a Deus, Amém, né? amém, amém, amém. Graças a Deus. E eu me inspiro muito quando eu escrevo, eu me entrego demais. O livro da Cris já tem vários relatos de pessoas que me mandam mensagem. Nossa, eu li o livro, eu me identifiquei com a parte tal do livro. Que Aham. bom que a pessoa se identificou, né? Porque a Cris ela foi superando muita coisa. Nós viemos de uma família, Eduardo, que a gente é 6 mulheres. Seis Meu mulheres. pai 6 mulheres, meu pai teve 11 filhos e a Oh, gente e 6 mulheres e 4 filhos homens. Então nós as mulheres da nossa família Almeida, a gente é umas mulheres assim bem superada em tudo. A gente não se abate com certas coisas. A gente está sempre assim animada para ir para frente, buscando os nossos objetivos. esse é o E o certo. que as precisam fazer é isso, buscar os objetivos na vida e começa pela educação. Não tem outro caminho, não, viu, Eduardo? Não tem outro caminho. Os irmãos estão todos aí. Hã? Os irmãos estão Não, todos aí, não. filhos da Cris. Olha, não, por incrível que pareça, a minha família é toda de imigrante, porque só eu estou aqui em São Raimundo Nonato. Ah, Só é? eu. Ah, Isso. A Cris foi para Portugal, meus irmãos moram em São Paulo e tem um outro numa outra cidade vizinha. E sim. detalhe, meu pai com 85 anos está morando sozinho. Você vê a minha história, né? Mas ele Aí, é bem. seu pai mora aí em São Raimundo? Não, ele mora em outra cidade próxima aqui, São Brás, que é uma cidade que se tornou cidade a partir de 92, depois que a gente já tinha mudado de lá e Sim. transformou em cidade. Agora Ele sim. mora em uma cidade pequena, mas é próximo aqui da minha casa, 36 quilômetros. E a vida, ele foi entendendo. Meu pai, ele é super de boa. Ele disse assim, bom, eu já estou com 85 anos, eu não queria ficar velho, mas já que eu estou de boa. Sim, sim. Já que eu tô, eu vou ficar, né? Tranquilo, né? Não tem outro Sim, jeito, né? sim, exatamente. Outro jeito, E né? ele foi entendendo esse processo, Eduardo, de Graças a Deus, né? envelhecer e a gente ter que sair, porque todo mundo precisa trabalhar, precisa se organizar Sim. na vida, né? E é muito interessante. E eu fico muito grata, Eduardo, por você ter dado essa oportunidade para a gente falar um pouco de como a gente vive aqui no sul do Piauí, transformando a nossa vida e de outras pessoas através da história, através da escrita. Porque, para mim, escrever os livros é como eu coloquei aqui no livro da Cris. Eu coloquei aqui depois da introdução. Eu me intitulei Uma Professora Historiadora que ama a história e usa a escrita como forma de levar uma pessoa a conhecer-se. Essa frase eu coloquei aqui no finalzinho da introdução do livro dela, porque eu acredito muito no poder de nós, seres humanos, de nos contrastar com as nossas realidades e depois nós mesmos fazer a mudança, Sim. né? É ótimo, né? Através da escrita, através de Bom tudo que a demais. gente acredita. É. Sim, Tudo que a gente acredita, fazer esse tipo de mudança é muito bom, né? sim, exatamente, muito bom. É. Muito bom. Eu hoje sou muito feliz. Eu dou minhas aulas, eu me realizo com o lugar que eu vivo, Muito bom. né? Eu já estou naquela fase da minha vida que eu estou agradecendo todo dia. Eu sou muito grata pela vida, Amém, amém, amém. muito grata, assim. Eu me realizei porque para mim, assim, Eduardo, sucesso para mim é a gente viver bem, né? É a gente viver com os filhos bem. Você tem filhos?
Tenho alguns, hein? Tem Pois é, eu também tenho os meus três filhos maravilhosos, então a Sim, gente vai se realizando na vida pessoal, realizando na escrita dos livros. eu tenho E a seis Cris, filhos. isso, a Cris colocou muito aqui dentro do livro sobre buscar os sonhos. Acho que Aham, ela não sei se ela comentou com você na sim. live, mas sobre buscar os seus próprios sonhos e identificar quais são os dons e os sonhos. Eu vou frisar aqui nessas duas partes para a gente falar um pouco sobre ele. Os dons é nós compreendermos qual é o dom que eu tenho, o que que eu sei fazer. A Sim, gente às vezes até reluta, vai discutindo, enrolando, passando o tempo, mas sabe fazer alguma coisa, né? sim, Então, saber identificar qual é o dom que a gente tem, o que que a gente gosta de fazer, vai te dar a oportunidade de tu fazer o que tu quiser da vida, e bem, né? verdade. E aí, através desse fazer, principalmente nós mulheres, porque a gente tem uma sobrecarga muito grande, porque a gente tem o trabalho de fora e o trabalho da casa, Aham, são muitas coisas a fazer. Então, até você buscar algo que te realiza, mesmo fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, dá uhum, trabalho, sim. demora. Eu fiz várias coisas da minha vida ao longo da minha idade, que já está chegando. Mas eu não, nunca nada me fascinou mais do que a escrita. Nada, nada. E eu vim perceber que eu era realmente o que eu queria de verdade, foi quando eu cheguei na Bienal, o ano passado, em setembro. Eduardo, eu vou compartilhar porque foi um sonho, assim, que eu nunca imaginei que eu chegaria na Bienal com uma antologia. Eu não estou com ela aqui, mas é uma antologia muito bacana que eu escrevi para a Literarte, uma antologia Aham, infantil, que inclusive a presidente da Literarte, ela viaja por vários países levando os nossos contos dos autores brasileiros. sim. E quando eu me deparo com a Bienal do livro, com o dia 7 que foi o lançamento com a Cris, que a Cris veio de Portugal para São Paulo para lançar, eu começo a compreender que Hum, tudo faz sentido, que a história faz sentido na minha vida, que eu busco isso para a minha vida, né? Então, isso é tudo. Eu até na Bienal, eu falei, meu filho falava assim para mim, mãe, vai dormir, já é meia-noite. Aí ele ficava me dando os horários. Mãe, já é 1 hora da manhã, vai dormir, a senhora está escrevendo desde tal hora. E às vezes eu chegava até 2h30 da madrugada escrevendo, porque eu queria terminar, que a Cris ia ter um lançamento do livro em maio, em Portugal, e eu teria que enviar os documentos para a impressora para a gráfica. E aí eu fiquei assim muito voltada para a escrita desse livro. E aí quando eu cheguei na Bienal, naquela fila imensa, eu peguei o telefone e liguei para meu filho. Eu falei, Ângelo, tudo valeu a pena naquele dia que você ficava mandando eu ir dormir e eu não ia terminando minhas escritas. que bom, Hoje tudo faz sentido na minha vida que e bom. eu estou muito, muito, muito feliz. E aí ele ficou muito feliz também. Graças a Deus. É quando a gente se reconhece como historiadora. Acho que foi nesse ponto aí que eu me identifiquei com realmente a pessoa que eu sou e que eu quero ser. Sim, Porque eu estou claro, aqui ainda para escrever muita coisa claro, boa, né? claro, claro, claro. Que bom, que Certeza. bom, que bom falar com você. É, pena que atrasou um pouco, não é? Agora você já tem o Desculpe Zoom, né? muito, ó, eu sou quase britânica, mas desculpe. Agora você já tem o Zoom, né? Sim, agora tenho Zoom. Aí vamos ter que marcar de novo, que é boa, muita história para contar. Aí o povo vai querer que marque de novo. Pois é, você gostou de algumas Se quiser, histórias? É assim? se quiser já deixar marcado para quinta-feira que vem, no mesmo horário, tá bom. Sim, Ou mais cedo para você, o que que é melhor para você? sim, nós poderíamos marcar no mesmo horário, para mim tá ótimo. Então tá Porque bom. aí eu poderia também, você poderia fazer algumas perguntas mais Sim, específicas. sim, 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 sim. É É. ótimo, eu acho legal. Suas histórias são boas. Sim, é muita história. E É, aí, muita história. Aí você pode ter também, podemos ter conversa mais um pouco também sobre a minha cidade, minha sim, cultura. sim, Tem exatamente. muitas coisas que a gente pode falar, sim, Tá certo, certo? tá E certo. aí, Eduardo, eu não sei se você está atrasado, eu só queria fazer um convite para as pessoas que quiserem adquirir Pode o fazer livro. à vontade.
À vontade. Pois então tá, olha, como está terminando o nosso encontro de hoje, porque eu me atrasei, desculpem. Ah, tá tranquilo. Gostaria assim de pedir que as pessoas quiserem adquirir o livro da Cris, O Despertar da Mulher Empreendedora, que traz esse buscar dos sonhos e o realizar dos sonhos, que a Cris hoje já é uma mulher realizada no que ela faz, que é a educação financeira. Sim, O livro, ele traz toda uma trajetória de vida, porque a gente não chega só na educadora financeira. Passa primeiro por a garota que saiu em busca de um sonho do trabalho, uma garota que quer ajudar o marido a construir uma casa para realizar o sonho dela e dos filhos. sim, Depois ela descobre que o mundo é muito maior e ela vai para Portugal. Muda totalmente a história dela com a transição de carreira de vendedora de churrasquinho para educadora financeira na Europa. sim. Dá-se um giro de 90 graus. E a gente traz um pouco dessa trajetória dentro desse livro. E temos aí na bio o link para quem quiser adquirir, inclusive está um preço muito baixo, acessível. Acredito que é a metade de uma pizza. Um valor bem simbólico para todo mundo conhecer a história e se inspirar na escrita. Eu escrevi assim com todo o amor e carinho, porque é um livro que realmente conta uma história que é simples, porque, Eduardo, a gente passou pela trajetória histórica e só Sim. quem podia ter uma história seriam os grandes homens, né? E agora não. A gente pode escrever uma história de pessoas simples, assim como nós, Eu contando o tenho um nosso dia a livro dia. também. Eu tenho um livro também. Ah, você tem um livro? Ah, É um, nele você conta. é um Hum. pouquinho da minha história. São Ah, 13 sim. volumes. O primeiro já foi, agora está terminando o segundo. Já está tudo certo, só falta fazer o livro certo. Mas a história já está contada e tem uma pessoa Sim. que me ajuda a escrever. E o primeiro Ótimo. é muito Sim. bom. Muito bom. É a minha É, história. é ótimo. É um legado, né, Eduardo? É É um grande verdade. legado. É um É. grande legado. Então, Pois quer fechar? quinta-feira que vem a gente conversa de novo, então? Sim, sim, conversaremos sim. A uma hora Muito da tarde, obrigada pela a 1 hora da tarde em oportunidade. Portugal. E que hora que é aí no Brasil? 11. Não, não, não. 9 da manhã, né? 9 da manhã. 9 da manhã. Sim. Isso, isso. Sim, alguém quiser conhecer mais um pouco da minha história, do meu trabalho, é Sim. só me seguir lá no Instagram, Qual Diana que é o Almeida. Instagram? Fala aí. Meu Instagram tá Diana Almeida 47, né? Diana Almeida 47 no Instagram, tenho também Arroba Facebook. Diana Almeida 47, está lá, bate um E, papo com ela. isso, exatamente. No YouTube eu tenho 3 vídeos que eu mostro como eu dei aula no período da pandemia, né? Sim, Então, tem também os 3 vídeos lá que eu mostro um pouco do que eu faço aqui trabalhando com educação infantil. tá Eu certo. também trabalho, certo? Tá bom. Eduardo, muito, muito obrigada, Obrigado, viu? obrigado. Até quinta, no mesmo Até horário, quinta, tá bom? certo? Então, Obrigado. quinta-feira, Fica com conversa mais. Deus. Fica com Deus. Tá. Tchau. Amém. Tchau. Tchau.